Olá pessoal, bem-vindos ao Michael Research, com vocês as continuidades ao orçamento 150, esse é o vídeo 2, análise do hardware que foi encontrado no PC desktop, né, da clínica médica. Né. O equipamento foi desmontado inteiro, foi encontrado um hardware da PC Chips, né, placa PC Chips modelo PC400 com a modelagem M925LR. Né. É um equipamento bastante interessante, né? Ele tem um chipset da VIA padrão VT8751 no Northbridge e nós temos também o VT8233 aqui no Southbridge. Né? Esse par de chipsets garantia para esse equipamento lá 21 anos atrás, né? Controle de memória tipo V-Link, né? Que garantia uma velocidade muito grande de escrita no padrão DDR1, né? Que era esse primeiro do padrão DDR que surgiu logo depois do DIN, que está logo ao lado aqui. Inclusive essa é uma parte que eu vou contar aqui nessa placa, que eu achei bem interessante durante a desmontagem, eu vou mostrar para vocês. Esse equipamento aqui consegue trabalhar com dois tipos de RAM. E isso é tipo duas famílias de RAM distintas. Né? Eu tenho slots da família de RAMs do tipo DIN, SD-RAM DIN, e eu tenho o DDR da primeira geração, aqui ao lado. Né? E eu tenho aqui, deixa eu dar uma inclinadinha na câmera para que vocês possam ver, eu tenho esse interessantíssimo conector aqui, né, que era um conector chamado DRAM Type Selector. Né. Ele, na verdade, é um bando de straps, né, que estão fechados aqui, e conforme você extrapeia esses bancos, né, eu vou tirar um segmento aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer com uma mão só. Acho que está saindo. Tá. Olha lá, estou removendo o banco de strap, pronto, removi. Vocês podem observar ali que os grampinhos ficaram abertos. Né? Se eu abrir essa sequência inteira aqui do DRAM Type Selector, né, eu estou afirmando para o chipset dessa placa-mãe que o controle das memórias deve ser passado para o barramento DIN, tá, ok? Porque ele vai controlar um banco de memória DIN. E nesse momento o banco DDR morre, ele não funciona mais. Ele trabalha com os dois bancos de RAM, porém um de cada vez. Né? Então vamos lá, se ele estava extrapeado aqui, né, nós vamos fechar aqui de novo. Deixa eu ver se esse strap está na posição correta. Tá, assim. Vou colocar o bichinho aí de novo. Legal. Extrapiei e fechei aqui. Né? Então nessa posição aqui eu estou afirmando para o chipset que quem vai trabalhar é o banco de memória DDR. Né? A velocidade máxima de FSB desse banco aqui vai ser 266 MHz, que é o FSB máximo dessa motherboard aqui. Né? Ela trabalha com essa frequência máxima aí. Vamos colocar a câmera aí de um jeito que ela não caia. Né? Então tá, esse chipset aí também tinha outras gracinhas, né? Por exemplo, com esse FSB rápido, 266 megas, que para a época era um assombro, né? Era uma coisa assim diferenciada, não era um equipamento chubrega, né? Que era os de 133 megas, por exemplo, 166. Esse equipamento conseguia controlar rapidamente a aceleração 3D da época. Então nós temos aqui um barramento, né, que é controlado por esse chipset também, padrão AGP, né, Accelerate Graphic Port, né, X4. Esse AGP ele era para inserção de cartões gráficos, né, que faziam aceleração gráfica nessa época para esses computadores. Né. Isso aqui era pré-NVIDIA, né, geralmente era chipset da S3, era chipset daquelas Voodoo Blaster, né, Video Blaster. Eram outras placas de vídeo com outros conceitos diferentes. Né? Essa placa aqui, por exemplo, ela trabalha também nesse chipset, ela tem um chip de vídeo da S3, né? Que é um chip bem bacana, né? Ele dá aí uma capacidade de aceleração gráfica bastante competente. Né? Essa placa ela tem uma Savage 4, se eu não me engano, é um chip da S3 chamado Savage 4. Né? Ela dá suporte à aceleração gráfica 2D e 3D e também já tem recursos acelerados para aceleração de DVD, né? Para que você possa acelerar os codecs que fazem a representação do vídeo de DVD. Quer dizer, esse foi um dos primeiros computadores que começaram a dar suporte para multimídia assim, de forma mais profissionalizada. Né? Então você tinha lá um chip dedicado ali à tratativa de codecs de vídeo. Né?
bem interessante. Então, graças a um barramento, um FSB bem acelerado, de 266 MB para a época, né? Era um assombro de velocidade, né? Hoje pra gente isso aí é uma coisa assim tão lenta, né? O chip de som dele é um AC97 de 32 bits, né? O codec, se não me engano, era o AC97 2.2 que vinha aqui. O manual técnico dessa placa-mãe, eu vou deixar no descritivo do vídeo, eu vou deixar o manual técnico dela de um camarada que eu vi na internet que fez um serviço muito bem feito com o manual, né? Eu vou prestigiar o serviço desse colega e vou deixar à disposição aqui embaixo no vídeo o manual técnico que ele disponibilizou lá dessa placa PC400 aqui, modelo 925LR, né? Eu vou deixar lá para vocês, se houver alguma dúvida com respeito aos slots, etc. Porque essa placa aqui ela é bem diferente mesmo, né? Por exemplo, eu cheguei a trabalhar com muitas PC chips, mas trabalhei com alguns modelos que não vinham com o DRAM Type Selector, que é esse banco de straps aqui, tá? E elas não vinham com o barramento DIN, né? Elas vinham já DDR todas. Quer dizer, essa placa aqui é uma das primeiras que saiu, tanto que o BIOS dela da MI é de 1999. Quer dizer, essa placa aqui ela é pré-holocausto que foi aí promulgado na época por causa da virada do milênio, o assombroso bug do milênio, né? Essa placa aqui ela era uma bug do millennium ready, né? Ela estava pronta para trabalhar na virada do século. Nesse BIOS aí de 1999 da MI, né? Bem interessante, bem bacana. Ela tem esse chip de som aí faz conversão nos formatos ADC e DAC, né, com um pacote de 18 bits full duplex para codecs aí de pessoal que trabalha com MIDI de som, etc. Quer dizer, esse AC97 era um chip muito bom de som para a época. Não era um Sound Blaster, né? Não era aquelas Audio Blaster, né? Aquelas placas mais ferradas que tinham na época, mas era um chip de som ok, bem bacana, dava para você escutar um som estéreo com uma boa qualidade aí, né? Você tem dois PCI, slots PCI aqui de 32 bits, né? Que eles já conseguiam trabalhar num processo que a gente denomina como Ultra DMA, né? DMA é o Dynamic Memory Access, né? É o acesso dinâmico à memória. Então, esses slots aqui eles tinham tratativas em 32 bits de acesso direto à memória, tá bem? E isso garantia mais velocidade, inclusive para esse hardware aqui na época, né? Era um equipamentaço, né? O barramento desse Ultra DMA ele podia ser tratado em 33, 66 e até 100 megabits por segundo. Quer dizer, era bastante coisa, né? Inclusive isso nas tratativas do OGP, né? Agora, a coisa mais interessante, né, que a gente vê, né, que, por exemplo, coisas que sumiram, né, não existe mais. Por exemplo, o conector CNR, né, que é esse cara aqui atrás, né, o conector CNR. Né. O conector CNR era a abreviatura de Communication and Networking Riser. Né. Esse cara, ele era um... Como é que eu posso falar? Isso aqui era uma coisa para uma placa de rede. Era uma rede específica lá de um determinado formato que acabou não virando padrão, não virando, né? Essa é outra coisa que mostra que este aqui é um equipamento que mostra a fase de transição, porque eu tenho uma networking aqui, eu tenho uma placa de rede aqui, padrão Ethernet, Fast Ethernet, né? 10100, né? E no modelo, essa daqui é a modelo M925LR. Na modelo M925 eu não tenho a Fast Ethernet. Eu só tenho o CNR, né, que é o conector aí do Communication Networking Riser. Então, essa placa aqui ela é uma placa que mostra uma divisão de eras. Né, eu achei bastante interessante. É um hardware aí que eu consultei, vou deixar o link para vocês também aqui embaixo. É um hardware que eu consultei no Mercado Livre, você encontra ele por singelos R$40, R$50, tá? Não sei se vem com processador ou não, mas... eu duvido que alguém vá se preocupar de correr atrás de um hardware desse aqui, a não ser que seja um colecionador, né? Eu, como apareceu para mim, e com toda certeza não vou manter esse miolo aqui, porque basicamente para o update do meu cliente que trata com imagens, o ideal seria dar suporte a SATA, né? Eu já estou correndo atrás de uma motherboard aí que possa atendê-lo, né, com uma boa relação custo-benefício. Ele não precisa ter um computador state of art com uma placa RTX. Né? Ele precisa ter aí um Pentium i3 ou um dual core, um Core Duo, né, por exemplo.
São máquinas baratíssimas aí, vão poder atendê-lo muito bem e vão ter a interface SATA que eu preciso. O que ele precisa mesmo é ter uma unidade SATA ali, né? Então, pessoal, a tratativa aqui vai ser essa, né? A Micro Resource vai assumir esse hardware aqui, né? Porque eu tenho a intenção, como eu dou suporte a equipamentos de tecnologia antiga, é interessante eu ter um hardware desse daqui para que eu possa testar, por exemplo, uma placa de vídeo ATX ou uma placa de vídeo AGP, né? É bem raro você ter a oportunidade de ter uma placa tão nova quanto essa. Porque esse equipamento ele ficou parado muito tempo mesmo. Né? Dos 21 anos que ele tem aqui, eu acredito que ele deve ter funcionado uns 5. Ele deve estar uns 15 anos parado. Né? E assim, ele parou no tempo e no espaço. Ele deve estar com Windows aí, muito provavelmente deve ser o XP. Né? Se bobear, pode ser até o 98, né? Não sei, eu vou ligar para ver. Né? Seria legal, vamos tentar dar uma partida? Eu pus a minha fonte de laboratório aqui nele. Né? Já liguei a fonte de alimentação, ele está usando apenas 20 pinos da fonte, ele não usa os sinais dos outros 4, né? Não é de 24, é só de 20. Está conectado aí. Eu liguei o vídeo on-board dele, eu estou com a tela do Frank 1 aqui para a gente poder apreciar. Eu desliguei o Frank, passei todo o cabo de controle e teclado e vídeo aqui para a PCB do cliente. Vamos inserir o banco de memória, eu espanei um pouquinho a poeira, mas não me preocupei em limpar nada não. Né, porque eu ainda vou fazer a proposta para ele, eu quero saber o que ele vai falar disso. Acredito que não vai ter problema para ele. Bom, vamos lá. Vamos colocar o cooler aqui, né? Vamos tentar dar uma partida aqui para ver se essa motherboard sobe. Eu vou colocar apenas e tão somente aqui. Como esse processador Celeron ele esquenta bastante, mas ele esquenta quando está em operação braba. Assim, só para ligar para a gente ver o BIOS não deve trazer muito problema, né? Por que eu estou falando isso? Porque o suporte aqui do trocador de calor está quebrado, tá? Por isso que durante a desmontagem vocês podem ter percebido que eu cortei uma cinta Hellerman que estava do lado de cá, né? Então a base desse suporte aqui de calor do trocador está quebrado. A gente vai ter que procurar em alguma sucatona aí achar uma base desse cooler aqui, né? Bom, eu tenho a PCB energizada, eu preciso energizar agora com o cabo de força a fonte. Vamos providenciar isso right now. Cadê? Foi na louca mesmo, viu, povo? Porque senão eu já tinha preparado até o cabo aí pra gente poder ligar. Não ia estar fazendo vocês esperarem. Deixa eu pegar a fonte de outro cara aqui. Quem que eu posso usar o cabo de força? Mas que coisa inesperada, né? É que se eu soltar do Frank aqui, eu não sei se ela chega aqui embaixo. E o cabo de força está na bancada 2, na CPU, que eu estou mexendo de um outro cliente. Deixa eu ver se eu tenho um cabo sobrando aqui, peraí. Desculpa aí, hein? Ok, achei o cabo. Debaixo de 1,5 toneladas de outros cabos, né? Vamos lá, ligar ele então. É porque eu não ia dar partida na PCB, mas aí eu fiquei com curiosidade. Vamos ver se está funcionando, né? Eu estava preparando ela para ligar, mas eu não ia fazer nesse exato momento. Mas bora lá. Desculpe fazê-los esperar. Vamos pôr o cabo de força aqui. A fonte aqui. Vamos energizá-la. Ok, agora vamos tentar dar partida nessa coisa pré-histórica aqui. Eu tenho o front panel aqui, se não me engano, o power on é este cara aqui. Isso aí, ligou. Cruzando os dedinhos. Não teve imagem não. Deixa eu ver se o monitor tá ligado aqui. O monitor tá ligado.
Bom, tudo bem. Vamos presumir que esse negócio aqui ficou parado 15 anos, né? Vamos partir da premissa que essa bateria deve ter se degradado, né? Vamos dar uma desligada aqui. Vou remover a bateria. Tô ligando na louca mesmo, viu, pessoal? Nossa senhora, o negócio parece que tá terra debaixo. Vou colocar esse strap que eu vou mexer aqui, é o CMOS de charge, né? O reset, né, da CPU, ou melhor, do BIOS. Então estou executando o reset do BIOS. Aguardar alguns segundos aí só para ele dar uma zerada. Legal. Enquanto isso, vamos ver se esse banco de memória está bem eslotado aqui. O cliente não me falou se a CPU estava funcionando, então ele só perguntou o que estava para fazer com isso, se dava para modernizar, etc. e tal, né? A gente não sabe exatamente qual que é o estado disso aqui, né? Se ela está funcional ou não. A gente vai descobrir juntos agora, né? Vamos virar o strap de volta aqui do CMOS Reset. Vamos colocar ele na operação, né? Posição de operação. Vamos ligar a fonte. Vamos aguardar a fonte se equalizar. Agora vamos startar o bicho aqui. E nothing appear. Ele não demorava tanto para dar boot assim. Haha, tá aí, ó. Subiu, meu. Peraí. Ixi, eu deixei o teclado virado pro lado de cá. Tomara que não caia a câmera. Se cair, vocês estão sabendo que tá tudo na louca aqui, né? Não fiz nada de propósito. Não. Bom, tudo bem. Press F1 to run stop. F1 aqui não tem, então vamos colocar a pinça ali. Tá, olha lá, 2000. 2000, isso aqui é um Millennium Ready, né? A máquina versão 1.21.10, nossa senhora, isso é muito velho. Que legal, que bacana. O que a gente tem aí? Certo, nós temos um calendário, ele tem a identificação das unidades de disco da interface IDE, né? Ele faz a varredura aí, fala quem é o master e o slave de cada porta, né? Nós temos duas portas, né? Padrão ATA 100, inclusive, que é o suporte que esse chipset dá, que é o que garantia na ocasião cada porta IDE dessa daqui, cada porta IDE desta daqui, a gente conseguia fazer transferência de até 100 megabits por segundo, tá? Megabytes, desculpa, por segundo. E vamos lá, ó, aqui a identificação do flop, ele estava com um flop de 1.44, tá mesmo, lá no gabinete a gente tem um flop. Então quer dizer, a não ser que seja o default do BIOS, né, ele colocar o flop aqui, porque senão o reset que eu fiz aí não adiantou nada, né. Bom, vamos lá, dar um ESC aqui, vamos pro Advanced, o que a gente tem aí? Quick Boot, tá? Nesse Quick Boot é assim, você ligava antes, ele fazia um check, mostrava alguns logos na placa. No Quick Boot ele não fazia nada disso, ele já saía pau no gato, né? Saía atrás do boot, né? Vinha primeiro no IDE, não encontrando o boot no IDE, ele vinha no flop, não encontrando no flop, ele ia para o CD-ROM. Né? Já havia o controle Smart, né? De controle de disco para ver falhas, né? Aqui ele estava vendo qual que é o tipo do flop, né? Se faz swap ou seek, etc. Deve ter controle do PS2, boot se era o S2 ou se ele é Windows, né? Tá, as frequências da RAM estão trabalhando com 100 MB. Vamos tentar descer aqui. Eu estou numa condição meio ruim aqui, mas vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Aqui o AGP, ó. Controle do AGP vezes 4. Né? A compressão do bus do AGP está em modo alto. Vamos ver quais são os modos. Não tem. Deixa eu ver se tem aqui no mais menos. Manual automático. No manual ele me habilita aqui embaixo
CB e o tamanho da compressão. Vamos deixar em alto. Tipo de RAM, né, DIN ou PCI, está habilitado. Beleza. Vamos voltar aqui no BIOS. O que mais tem isso aí? Gerenciamento de energia, plug and play, identificação de hardware. O que tinha aí? Olha lá, se o sistema era plug and play, né? Sim, ele vai buscar. Né? Quanto ele tem de memória compartilhada no chip DS3, o acelerador gráfico que eu falei para vocês que está aqui presente nessa máquina, né? Ele tem 32 MB, se eu não me engano 32 era o máximo. Deixa eu ver se a gente tem mais aí. Quanto que pode? Nenhuma RAM compartilhada. 8, 16, 32. Era isso aí mesmo, 32 era o máximo. E aqui quem é o Primary Graphic Adapter, né? Ele está falando AGP Port, né? Então ele vem buscar tá errado, né? Tá errado, eu estou usando o vídeo onboard, tá? Quem é o dispositivo gráfico primário? Está em AGP aí, o correto seria onboard. Vamos ver se a gente consegue mudar isso. Esse aqui, ó, PCI. Ah, não, você pode escolher. Sim, PCI, que é um onboard. Não. Perdão, gente. Se ele vai buscar aqui no AGP ou na PCI cartões gráficos, né? E a placa onboard, ela é com toda certeza AGP, tá? Eu tô falando grossa. É que é realmente um hardware bem velho, né? Então tá, AGP é a posição correta. Aqui se ele vai alocar algum interruption request para a placa de vídeo VGA, né? Você tá falando que sim, justamente porque é para aceleradora, né? O chip Savage 4. Aqui ele faz a leitura do default, né, daquilo que é melhor para o equipamento poder funcionar com o hardware que está presente aqui. Aqui o Best Performance, qual você pode fazer para ele ficar mais rápido. Features Setup, o que tem aí? Ah, tá. Onboard Flop Disk Controller, esse FDC aqui, esse você vai usar. Ah, que legal, olha as portas seriais aqui. Isso tudo não existe mais em BIOS, meu, eu não vejo mais isso. Você tem aqui, se você vai ter a porta serial, qual canal que está usando, se ela é com 1, com 2, né, que RQ que ela está usando e qual posição que ela está trabalhando, tipo de tráfego na porta serial, aqui se ela tem uma porta paralela e qual endereço em hexa que ela está ocupando, aqui o tipo de bound, né, SSP, qual o IRQ, é o 7, por exemplo, né, se ela está trabalhando com Dynamic Memory Addressing, não, né, nesse caso. Aqui a porta MIDI que eu falei para vocês, que é essa roxinha aqui, cor de abóbora, a gente controla ela aqui, ó, né? Onboard Game Port, aqui está o endereço em hexa dela, né? Aqui a entrada do áudio da MIDI, né? Que você controla não só o jogo, como o som também pela mesma porta, tá? Aqui o IRQ que ela estava usando, que é o 10, né? IRQ é o Interruption Request, é a autorização de interrupção que esse dispositivo tem no sistema. Ele tem a autorização de interrupção número 10. Né? Aqui o controlador do IDE, o IDE está boot, né? Ou seja, ele vai buscar esse canal como sendo o principal para carregar o sistema. Aqui ele está falando que existe uma placa de rede habilitada. Aqui o chip AC97 que eu falei para vocês, né? Com aquela compressão toda de áudio, etc. Inclusive tratativas já embrionárias para multimídia, né, que era a suporte a CD, né, os codecs de CDs e DVDs, né, esse cara já tinha, controlador USB nativo, isso aí, a Device Legacy Support, né, ele dava suporte a legados, né, Thumb Driver Support for DOS, não tenho ideia do que é isso. Bom, estamos concluindo aí, né. Aqui, CPU Plug and Play Setup. Isso aqui é uma coisa interessante, porque essa placa aqui ela atende a diversos equipamentos. Aliás, deixa eu ver como é que vai a nossa querida CPU aqui. Parece que ela não está incendiando ainda, né? No CPU Plug and Play Setup, a gente conseguia modificar o tipo de processador que você estava trabalhando, né? Olha lá, por exemplo, aqui, tipo Intel Pentium 4, né, o tipo de frequência que você está travando, né, etc. Então, existiam processadores mais e menos poderosos, e aí você conseguia dar uma certa tunadinha nisso, né? Se bem que aqui, ó, ele não está me deixando mexer em nada. Deixa eu ver se não travou ou não por causa da temperatura. Não, não travou. Ele realmente não está deixando mexer em nada, porque eu acho que depende do processador que você põe, tá?
Então, dependendo do processador que você põe, habilitam-se ou não configurações ali no BIOS, né? Aqui o Hardware Monitor, ele checa, evidentemente, as condições de arrefecimento, tensões, etc., né? Então ele está falando a tensão de VCore aqui, né, 1.5 volts. Você tinha um banco, uma de 3.3, se eu não me engano, que era da aqui 3.3. Essa VBAT aqui, ela atende única e exclusivamente ao slot de 168 vias da memória SDRAM DIMM, tá? Essa tensão de memória VBAT aqui 3.3. Você tinha diversas tensões, a tensão negativa de 12 volts tá baixa, né? A minha fonte aqui não está muito católica não. Isso aqui é preocupante. Meu 12 volts negativo está com 11.3, né? Se tivesse com 11.6 aí ainda é até plausível, 11.3 está meio baixo. Bom, enfim, whatever. Aqui é a velocidade que o fan está rodando, né? Aqui o nosso amigo da CPU, né? Qual a temperatura que está na fonte de alimentação, né? No sistema de alimentação, no sistema CPU e na placa-mãe, né? A placa-mãe está aberta, então ela está arrefecendo bem, né? E essas temperaturas todas são mensuradas por alguns diodinhos que eles têm esparramados aí pelo equipamento, que vão fazendo essas medidas, né? Change password, isso aqui é para a gente colocar senha de administrador para poder entrar no BIOS, e aqui a gente sai do BIOS. Vamos sair do BIOS. Yes. Ele vai tentar dar um boot e vai parar de novo, babando, esperando que alguma coisa aconteça. E 2 milênios depois, a hora que atiça a brasa, ele boota. Não vai encontrar boot, vai dar pau. Searching for boot record from floppy. Ou seja, ele tentou carregar no floppy, não conseguiu, foi para a rede, tentando carregar pela rede. Não vai conseguir, né? Analisando Network Media Type, this will take several seconds. Acabou. Ele encontrou a placa de rede, está tentando fazer boot pela placa de rede. E evidentemente ele não vai conseguir fazer esse boot. E aí ele rebuta e começa tudo de novo. Olha lá, BIOS de 91 a 94 da Novell. Indo buscar. Eu administrava uma rede Novell. Muito bacana isso, meu. Nossa senhora, eu tô olhando coisas aí. Parece que eu tô olhando por uma lupa lá no fundo do passado. Bem legal. Bom, tá aí, pessoal. Então o hardware funcionou adequadamente, né? Apesar de ter ficado aí muito tempo desligado, ele está funcionando direitinho. Vai ser um equipamento bastante interessante aí para montar uma probe, né? Uma máquina para a gente poder testar hardware de cliente, etc., né? Ela tem chipsets que me agradam muito, que são os VIA, né? Eles são chipsets fantásticos. Ele tem uma aceleradora gráfica que me foi uma surpresa ver que era S3. Eu não sabia, né? Eu fui me inteirar com respeito a esse equipamento aqui antes de falar para vocês. E, assim, esse equipamento ele traz muitas melhorias em relação ao que se tinha nos anos 90 para aquilo que se começou a ter nos anos 2000. Então ela realmente é uma máquina de transição, né? Ela está mostrando aí exatamente essa transição entre um tipo de hardware que existia numa era, passando por uma nova, né, um novo conjunto de hardwares aí, né? Bem bacana. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa aí é uma placa de mais de 20 anos de idade, né? Tá funcionando perfeitamente bem, bem bacana mesmo. Eu vou dar aquele trato nela, eu vou filmar depois numa coisa separada do orçamento 150, né? Partindo da premissa que se der tudo certo, eu vou assimilar essa placa aqui como parte de pagamento do serviço que eu vou fazer para o cliente. Né? E depois eu vou fazer um review dessa placa aqui, a gente vai dar uma mexida nela. Eu quero brincar um pouco com ela, quero ver o que a gente pode fazer aí com o Pentium 4, partindo da premissa que esse cara aqui está com Celeron, né? Vou arrumar um Pentium 4 bem bacana, porque eles são baratíssimos, né? A gente pode comprar aí no Mercado Livre um bem brabo, que seja aceito por esse soquete aqui, vamos deixá-la no máximo dela, né? E aí a gente mete um saco antistático, e se um dia eu precisar de um barramento, por exemplo, CNR, eu tenho aqui, tá bom? Então, pessoal, esse aí foi o vídeo inerente a esse review aí dessa placa PC400, modelo 925LR, né, M925LR, tá bom? Fui, até mais, tchau!